Saúde na paz do Senhor. Amém. Amém. Todo mundo bem? Bem cozidos. Bem cozidos. Jesus amado. Ainda bem que nós vamos para o céu, irmão. Graças seja a Deus por isso. Bem, nós vamos dar continuidade ao estudo que foi começado a semana passada, na Carol, livro de Apocalipse, as 7 cartas, as 7 igrejas, 7 cartas, né? E nós vamos dar continuidade hoje nesse estudo. E se tudo ocorrer bem, nós conseguiremos aí tratar de alguns assuntos em nome de Jesus. Amém? Deixa eu pegar aqui minha cola, que eu não sei onde eu coloquei. Apocalipse capítulo 2. Você não pode ficar sentado mesmo, tranquilo. Quanto menos movimento, menos calor. Olha, Jonas, aquele cara ali só está ventilando, velho. Não é por nada não é querendo ser o cara chato, ele só está ventilando isso. Amém? Versículo 8 diz assim: Apocalipse, capítulo 2, verso 8. Eu falei 9, mas eu tinha notado outra coisa aqui. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não tema as coisas que está para sofrer. Escutai: o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Senhor, em nome de Jesus, quero te louvar, te bendizer. Em nome de Jesus, tu possas falar nessa noite, Pai, algo maravilhoso aos nossos corações. Estudar, Senhor, essa palavra profética, Senhor, que tu mesmo, Senhor, ditou, Senhor, e fez com que João escrevesse. Nós não estamos aqui, Senhor, para nos engrandecer, nós não estamos aqui para ser melhor que ninguém, Senhor, mas nós estamos aqui para apregoar o ano aceitável do Senhor, para apregoar a salvação que há em Cristo Jesus. E nessa noite, nos ensina, papai, porque nós precisamos, eu necessito desesperadamente da tua graça e da tua misericórdia, para não pecar contra ti, Senhor. Guarda, Senhor, o meu coração nessa noite, para que eu esteja, Senhor, em plena disposição da tua palavra, e que caia por terra todo eu, toda arrogância, toda prepotência, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Me torna humilde, Senhor, para ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode reparar que as cartas que João escreveu, né, como foi falado de Éfeso aqui semana passada, você nunca vai encontrar os 7 candeeiros são, né? Tipo assim, você vai sempre encontrar igrejas, né? Igrejas no plural, não é individual, é no plural, as igrejas. Então ele não está falando do caminho a Cristo, da A, B ou C ou D, ele está falando de as igrejas de Cristo. Preste bem atenção nisso, que isso vai fazer muita diferença na tua vida quando você estiver aqui em cima ministrando, né? Porque às vezes a gente acha, isso aqui é para a igreja tal, a igreja do não sei o que, a igreja do reteté. Não, isso aqui é para a igreja geral, é para as igrejas, né? E aí a gente trata, né, o livro de Apocalipse, ele começa com a visão do trono, e depois ele desce, e aí ele começa a falar da igreja, né, da igreja de Éfeso. E aí ele começa a carta à igreja de Esmirna. Esmirna era uma cidade portuária que ficava no braço do mar Egeu. Era uma cidade
eu como diria, era uma cidade romana, porque aqueles cidadãos de Esmirna sempre apoiaram o Império Romano. 200 anos, quando o Império chegou lá, as primeiras pessoas que apoiaram o Império Romano irrestritamente foram a cidade de Esmirna. Esmirna era conhecida como a cidade do ouro, né? Tinha uma rua principal lá, onde as pessoas tinham, que era conhecida como se fosse a nossa Oscar Freire ali nos Jardins, a Beverly Hills, em Hollywood, né? Era um lugar que tinha muito dinheiro, muito comércio, porque as frotas mercantes também passavam ali. E era uma cidade que tinha, alguns estudos dizem que ela tinha 100 mil habitantes, outros dizem que ela tinha 200 mil, mas não importa. O importante é que ela tinha gente. E essa igreja provavelmente ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, né? Quando ele disse que o evangelho chegou, o reino já chegou à Ásia, as cidades da Ásia. Provavelmente foi Paulo que fundou a igreja de Esmirna. Não se tem isso escrito, tá, gente? Nós estamos baseando pelo livro de Atos, e tem uma passagem que diz que ele pregou na região da Ásia. Bom, enfim, a cidade de Esmirna significa perfume, né? Ou mirra. E vocês sabem que, né, eu vi até uma vez uma pessoa ministrando que a mirra, quanto mais, para quem não sabe, a mirra é uma planta, tá, gente? É uma folhagem, tipo um caule, e ela é esmagada e extraído o óleo, desse óleo é feito o perfume. Quanto mais você espreme a mirra, mais cheirosa ela fica. Aí, se você quiser levar para o lado espiritual, quanto mais você sofrer na presença de Deus, mais cheiro suave de Cristo tem em você. É por sua conta e risco. Eu só estou apenas dizendo aqui o que significa essa Esmirna, né? E essa cidade ela tinha 2 templos, né? Um templo a Zeus, que era o deus romano, e um templo a Cibele, a deusa Cibele, né? Um numa ponta da cidade e a outra na outra. E todos ali naquela região, eles faziam algo interessante, eles cultuavam os deuses romanos e tinha um chamado culto ao imperador, né? Você imagina que todo imperador romano, ele tinha na cabeça que ele era alguma coisa, todo. Um nomeou o cavalo para ministro, o outro pôs fogo em Roma, o outro fez não sei o que, o outro, sabe? Cada um fazia uma coisa, o outro construiu uma cidade fora de Roma, cada um queria fazer alguma coisa para ficar marcado como Deus, e eles exigiam que o povo os adorasse como Deus. Então, a cidade de Esmirna, ela tinha este culto ao imperador como uma das formas mais, como diria, mais pulsante na sua sociedade, porque eles adoravam o imperador como um Deus, porque eles amavam Roma, eles gostavam de Roma, Roma protegia eles tinham uma vida estabilizada. Ao contrário de quando chega alguém dizendo lá que existe um imperador, que existe um rei que está acima de todo rei, você já pode começar a imaginar o burburinho que virou naquela cidade. Então aquele homem que era devoto, porque, irmãos, uma coisa nós temos que entender como cristãos, como igreja do Senhor: não podemos desdenhar da fé de ninguém, nunca. Por quê? Porque não devemos, irmão, é a fé daquela pessoa. Ele pode ter a fé em algo errado? Pode, mas você pode orientá-lo a mudar da sua fé no foco que é Cristo? Sim, você pode, mas você jamais pode desdenhar da fé de alguém. O fulano lá de tal acredita que ele fala com árvore, mas ele tem fé que ele fala com árvore. Deixa ele falar com as árvores dele. Fala para ele que é mais fácil falar com Deus, que Deus é vivo e responde. A árvore só vai
ouvir, né? Então, eles chegam nessa cidade e Paulo prega o evangelho daquela maneira bem amável que Paulo era, né? Tipo, Paulo tinha umas palavras doces, né, com as pessoas, super afável, né? Tipo, eu fico impressionado como Paulo tinha tato para tratar com gente, né? E ele chega naquela cidade, provavelmente funda essa igreja, e a Bíblia diz que essa igreja é fundada e é fixada nessa cidade. E aí, o versículo 8, ao anjo da igreja de Esmirna, escreve isso: diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Primeira parte que você tem que entender aqui no negócio aqui. Aqui nós estamos falando de duas coisas. Primeiro, diz isso, o primeiro, o alfa, e o último, o ômega, que foi morto e reviveu. Está falando de Jesus Cristo. Se Jesus é o alfa e o ômega, eu e você somos o meio. Se Jesus é o alfa e o ômega, e nós que estamos em Cristo, nós somos o meio. A igreja é o meio, até se completar o ciclo completo de estarmos com Deus, com Jesus, ceando aquele dia, grande dia. Nós somos o meio. Aí estamos aqui no meio do caminho, porque o Espírito de Deus ainda está no nosso meio, né? E a Bíblia vai dizer: foi morto e reviveu. Primeira coisa, não tem nada na igreja que Deus não saiba. O pastor falou uma coisa aqui, eu sempre repito ela: se você não tem medo do julgamento de Deus, de mim que você vai ter, meu filho, você pode correr pelado pelo pereiro 200, 300 anos, que nem Isaías correu 7 anos pelado. Se você não tem medo de Deus, não tem medo da ira de Deus, de que você vai ter medo? Você tem, tia, você tem mas de Deus não devemos temer, mas a Bíblia diz: tremam as nações diante do Senhor, tremam, né? Então a gente tem que temer ao Senhor, temer em obediência, né? Se a gente não obedece a Deus, porque não acredita nele, na justiça dele, vai acreditar no pastor, no cara que dá culto de ensino? Para, né? Eu conheço a tua tribulação. Primeiro, ninguém que está na casa do Senhor passa tribulação sem o Senhor saber. Nós temos o hábito de achar e falar: parece que Deus esqueceu de mim. Todos nós já falamos isso um dia na vida. Todos. Se não falou, pensou. E se pensou, gerou. Está no meu barco. O Senhor se esqueceu de mim. Eu estou passando por uma prova terrível, e tem provas que são terríveis mesmo, que a gente passa, e a gente não devemos de esquecer disso. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ó, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, aquele que morreu e reviveu, ele está dizendo assim: eu conheço a tua tribulação. Nessa noite Deus está falando: eu conheço a sua vida. E não importa se você está na tribulação, se você está andando de iate, de carro novo, eu conheço a tua vida. Primeira parte é isso. A segunda coisa, Deus conhece a tua pobreza. Porque a Bíblia diz que tem uma passagem mais para frente que diz: vós, outra igreja, outra carta, eu não vou falar aqui agora, mas ele diz: você pensa que está rico, mas está nu. Compre de mim ouro e vestes. Você vai ler mais para frente, eu não sei quem vai ministrar essa carta, mas está lá nas próximas cartas. Então, quando Jesus fala para João, ele diz assim: eu conheço a tua tribulação e eu conheço a tua pobreza. Essa pobreza aqui, ela pode estar ligada em dois campos. Pode ser uma pobreza física, de não ter condições de lutar contra o Império Romano, porque era impossível lutar contra o Império, porque eles eram apenas homens que temiam a Deus, mas não tinham poder de barganha para inverter a condição. Ou se eles eram pobres de fé, que também não é o caso. Então, às vezes, Jesus está falando assim: olha, eu conheço a tua pobreza. Aí ele põe entre aspas: mas você está enganado, você não é pobre, você é rico.
Porque Jesus ele faz esse comparativo lá em Mateus, quando ele diz: quem perder a sua vida, ganha. Mas quem ganhar a sua vida, rodou. Aí Jesus faz esse mesmo paralelo e diz: vocês, eu sei da tua pobreza, a pobreza que vocês estão passando neste momento, mas eu digo uma coisa para vocês: tu és rico. A cidade onde vocês vão morar, as ruas são de ouro, os muros são de cristais. Ou tem o rio da vida, ninguém vai te passar fome, terá sede, tu és rico. Eu gostaria de né, todo mundo queria viver nessa igreja de Esmirna, não queria não, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que tu és rico, e ele diz assim: eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Então aqui, outra coisa que é muito importante no meio da casa do Senhor, e nós como igreja, nós como formadores de opiniões, nós temos que ter na nossa memória: Deus sabe quem está do nosso lado. Das pessoas: nossa, eu me decepcionei com o Zezinho, não que o Zezinho, porque o meu tio chamava Zezinho, né? Então eu vou usar o nome dele, né? Zezinho, porque hoje eu até está preocupado com até que você dá o nome da pessoa, você é processado, né? Mas eu estou falando do meu tio Zezinho, né? Só para conforto, né? Ah, mas eu me decepcionei com ele, eu me decepcionei com ela. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus está dizendo assim: eu sei quem são, eu sei e conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são. Aqui é bem pior, irmãos. Eles se dizem crentes e não são. Por quê? Porque Jesus traça esse perfil. Porque lá no dia da colheita, lá, no dia da semeadura que semeou, a Bíblia diz que semeou semente boa, mas no meio nasceu joio. Tiveram que tirar o joio. Ele falou: arranca o joio agora, Senhor? Não, ele falou: deixa na colheita, porque se eu arrancar o joio, eu posso abalar o trigo. Em outras palavras, irmãos, para quem entende um pouco de agricultura, e modéstia à parte eu não entendo nada, mas eu entendo uma coisa: no mundo espiritual, às vezes a gente tem que engolir alguns sapos, porque tem vidas que vão ser salvas, e aquele sapo é parente do sapo. Eu sei que é triste ouvir isso, irmãos. Às vezes dá até uma tristeza no coração da gente, né? Eu como pastor, né, os pastores aqui, né? Mas a gente tem que aturar. Por quê? Porque aquele sapo tem esposa, tem filho, tem sogra, tem mãe, tem pai. E muitas vezes todos são cristãos e ele é o único sapo da família. E não há Cinderela que faça ele tornar príncipe, irmão, se nem o sangue de Cristo fez. Então, a gente tem que suportar, né? Eu conheço a palavra, eles dizem que são judeus, mas são da sinagoga de Satanás. Então, quer dizer, esses caras, eles falam que são judeus, querem trazer algo para vocês, mas eles são da sinagoga de Satanás. Ele está citando aqui o que, irmãos? João 8, 44. Vós sois o pai, vosso pai é vós sois filho do. E para quem Jesus falou isso? Judeu, os fariseus. Ele está repetindo a mesma coisa. Eles dizem que são dos judeus, mas são da sinagoga de Satanás. Ele está recitando João capítulo 8, verso 44. E se você ler aí, você vai ver Jesus meio bastante nervoso com esse povo. Aí ele diz: não temas as coisas que está por sofrer. Irmãos, não adianta você achar que vai vir para a casa do Senhor e a sua vida vai ser ao parque da Xuxa, porque não vai. Não vai. Eu estava ouvindo uma pregação um dia desse, acho que não sei qual é, você estava ouvindo. Ele falou que se nós vivêssemos o que o reino prega mesmo, a nossa vida seria bem mais difícil nessa terra. Eu concordo com ele, irmãos. Nós estamos bem flexíveis ultimamente, viu? Bem flexíveis. Mas enfim, deixa eu falar.
Não temas as coisas que está para sofrer. Jesus está falando, fica esperto, vai chover, vai vir coisa boa na sua vida, né? Vai vir com a chave de carro aqui, ó. Olha, esse que eu te digo, tem chave do carro aqui na sua mão. Não, para sofrer, escutai. O engraçado é que Jesus ele fala assim, estais para sofrer. Aí ele para, aí ele diz, escutai. Aí ele, 2 pontos. Agora ele vai falar o que vai acontecer com esse povo desse lugar. O diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Isso aqui, irmãos, ele está comparando com Daniel. Lá no capítulo, acho que é 2, quando o rei leva Daniel para a Babilônia, e o rei chega lá e fala, ó, isso aqui você vai comer de tudo. Daniel fala o quê? Eu não vou comer do manjar do rei. Dai-nos 10 dias, nos faça passar por 10 dias comendo legumes. Se nossa aparência não melhorar, o Senhor, nós participaremos. Essa tribulação aqui não quer dizer que eles ficaram 2 semanas só. É baseado no fato histórico lá de Daniel. Então que Daniel ficou 10 dias sem comer um alimento, sem comer do manjar do rei. Então aqui ele está dizendo, ó, vai ter uma tribulação de 10 dias. Mas esses 10 dias pode ser 20, 30, 40, 50, 1 ano, 2, 3. Quantas pessoas nós conhecemos que está passando por provas, está passando por situações difíceis há 10, 15, 20 anos? Eu estava olhando um testemunho, ouvindo um testemunho um dia desses de uma irmã. Ela falou que orou pelo marido 40 anos. Irmão, tem fé, né? Essa mulher acredita nessa palavra aqui, ó. Olha, para a prisão que sejais provados, e terei uma tribulaçãozinha de 10 dias. Essa mulher orou 40 anos pelo seu marido, e ele se converteu. Mas esses 10 dias é uma simbologia de um tempo que aconteceu lá na vida de Daniel, né? E aí ele diz, ser fiel até a vida, e eu te darei a coroa. Não, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Irmãos, Jesus aqui está jogando bem limpo com essa igreja. E você vai, se você é a única igreja, não tem mais uma, né? Acho que é Filadélfia, se não me engano. Essa igreja, ela não tem nenhuma repreensão do Senhor. Ao contrário de Éfeso, olha, gostei que você provasse nossos profetas, gostei nada do seu, mas porém tenho contra ti que esqueceste o primeiro amor. A igreja de Esmirna não, ela era tão sofrida, mas tão sofrida, que Jesus olhou para ela e falou, eu tenho misericórdia de ti, porque eu sei a tribulação que vocês estão passando, eu sei a situação difícil que vocês estão passando, e eu digo mais, vocês, algum de vós serão lançados nas prisões, algum de vós serão presos, algum de vós serão torturados, algum de vós serão mortos. E aí ele diz, ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. O contraponto entre morte e vida nessa carta é uma coisa muito interessante. Os antônimos, né? Porque ele diz, vocês sois pobres, mas é rico. Você morre, mas eu te dou a coroa da vida. Então, quando a gente trata da igreja de Esmirna, a gente vê que era uma igreja que tinha algo a oferecer para o Senhor, mesmo não tendo nada. Quando você entra na presença do Senhor, e isso aqui é importante nós entendermos, nós temos que entender que nós sempre teremos algo a oferecer ao Senhor, nem que seja a obediência, nós temos. As pessoas, eu não tenho nada para fazer, ô irmão, quer ler um versículo? Eu não tenho nada hoje. Dá um testemunho, também não tenho. Conta alguma coisa, também não tenho. Fala alguma coisa, não sei falar. Gol do Corinthians, uma semana pulando. Não, nossos valores são invertidos, irmãos. Porque nós temos que entender uma coisa. O oposto aqui de vida e morte, morte e vida,
Quando Jesus está falando dessa vida aqui, ele não está falando da vida aqui na terra, ele está falando da vida no céu. Ah, você vai morrer, morreu nada. Agora é que você vai começar a viver. Né? Tem muita gente que, né, com essa pandemia que teve aí, o dono do Santander morreu dessa epidemia, né? E o dono do Santander, ele era um cara tão legal, que ele mandou o funcionário dele para Londres negociar uma compra de um ativo lá em Londres. E falou para o oficial, para o funcionário dele: ó, quando você passar, você passa na loja tal, me compra 6 gravatas, tal, assim. Aí o cara foi para lá, para Londres, fechou o negócio que ele ia para fechar, fechou num acordo melhor do que o dele, do que ele tinha proposto, e voltou para a Espanha e esqueceu de comprar a gravata do homem. Quando ele chega lá na Espanha, na sede do Santander, ele fala, contando os benefícios: fechei um bom negócio, economizamos tanto, ganhamos tanto. E o cara perguntou: e as minhas gravatas? Aí ele falou: a gravata eu não comprei. Ele falou: então você tem 5 minutos para eu pegar e voltar para lá e para trazer minha gravata. E aí ele disse, e aí a filha dele, quando ele morreu, falou: o homem que tinha dinheiro para comprar quase tudo no mundo morreu pedindo um pouco de oxigênio. Então esse negócio da nossa vida, como é sempre ministrado nesse altar, essa vida ela é feita, a nossa vida aqui é para viver conforme os padrões bíblicos, mas a vida que nos espera é bem melhor do que essa. Bem melhor. Por isso que ele diz: eu vou te dar a coroa da vida, né? E aí ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Em outras palavras, aqui, Jesus está cumprindo o que ele falou através dos seus sermões. Aquele que crê em Cristo, ainda que morra, estará vivo. Aquele que crê em Jesus, ainda que padeça, vai viver. Então ele está dizendo aqui: você não vai sentir o dano da segunda morte. E aí lá em Mateus, ele diz para os seus discípulos: não temais ao homem que pode matar você e te jogar numa vala. Antes, tema ao Filho do Homem. Esse sim você tem que temer, porque além de te matar, ele ainda te manda para o inferno. É que esse Jesus light é difícil a gente ouvir por aí, mas esse é o Evangelho, irmão. Então Jesus está dizendo aqui: aquele que vencer vai, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Se você continuar lendo aqui o livro de Apocalipse, eu sei que você está lendo na sua casa, você vai chegar lá um dia que a Bíblia vai dizer que ao lago de enxofre foi jogada a morte, os Satanás, os falsos profetas, e todo aquele que não confessou a Cristo, todo aquele que se rebelou contra Cristo. Esta é a segunda morte. As pessoas sempre pensam que o inferno é ruim. Não, irmão. O inferno é um estágio para a morte. O inferno é apenas um estágio. A morte é bem pior. A segunda morte é bem pior do que o inferno, que é tão ruim que até o diabo vai lá para dentro. E vai sem querer, ele vai. Né? Então a gente pensa assim e fala: nossa, o cara vai para o inferno, né? O inferno é ruim, não estou falando que é bom lá não. Mas o que está preparado para o inferno e a morte e o diabo é bem pior. Então a gente tem que tomar cuidado. O dano da segunda morte, quer dizer, essa segunda morte é aquela que você vai ser afastado de Deus eternamente. Isso aí é a morte, irmãos. Não é a morte física, é a morte espiritual. Porque quando a gente fala de que Jesus veio para religar o homem a Deus, religião, né, no grego, ele quer dizer que Jesus veio para resgatar o homem, para ter comunhão eterna com Deus. Mas o dano da segunda morte é uma morte que vai separar o homem eternamente de Deus. Não importa o que essa pessoa faça ou deixa de fazer, nesse período não vai haver mais problema, não vai haver mais misericórdia. Então, Jesus está falando para as pessoas: olha, fique fiel, fique firme até a morte, que eu vou dar a coroa da vida. E eu vou dizer uma coisa mais ainda para vocês: aquele
que venceu, aquele que ouvir essas palavras, uma injeção de ânimo para a igreja de Esmirna. Porque, irmãos, tem tempo na nossa vida, tem dias na nossa vida, que a única coisa que nos faz levantar da cama é Jesus Cristo. Só. Não tem mais nada que você vai fazer, não tem mais nada. A melhor comida fica azeda, o melhor doce fica amargo, a melhor roupa fica apertada, o melhor carro não te dá prazer. Não. Se não for Jesus pegar você, pegar eu e levantar, nós queríamos mesmo morrer. Você está cansado dessa vida, não aguento mais. Então, de modo algum, tenhamos uma injeção de ânimo, ainda que nós estejamos passando por tribulações, passando por momentos difíceis, passando por ondas bravias do mar, ainda que nós estivemos nesse contexto, ao mesmo contexto que a igreja de Esmirna estava passando, lembre-se, a quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja: o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Irmãos, tem que vencer. E você se vence como? Sentado? Dormindo? Eu vou vencer o meu inimigo. Deita lá no sofá. Eu vou vencer o desemprego. Deita no sofá. Estou esperando um currículo cair. Mas você não fez nenhum currículo, não. Estou esperando alguém fazer um currículo para mim e mandar para mim. Tipo, eu estava. Dia desse o cara falei com uma pessoa, eu tenho um concurso lá, você não quer fazer? Não, tem que se inscrever, né? Pela internet. Tá. Não quer escrever não. Se inscreve, escreve lá pra mim. Faz o meu nome lá, põe meu nome lá. Paga também, viu? Aí eu pensei, você quer que eu vou fazer a prova? Só falta isso. Fica difícil também, há o que vencer. Irmãos, o reino dos céus é tomado à força. Tome isso na sua memória. O reino dos céus é tomado à força. E você emprega forças para entrar nele em algumas traduções. Então, se você não lutar contra si mesmo, a primeira luta que você tem que vencer todos os dias é contra si mesmo. Levantou de manhã, meu amigo, Senhor, mata essa carne velha que está querendo falar comigo. Dá um jeito nela, Senhor. Faz que nem a Carol, passa no casinho dela cantando. Eu vi, brincadeira, né? Então para a Carol passou cantando, a gente já está louvando Deus, lá só o Senhor é Deus. Carol, brinquei com eles, aí a Carol vai para o serviço cantando, Tem que ir cantando, irmãos, porque... Eu estava comemorando porque eu achei o carro. Também, né? Achei a torre de carro que eu achei meu carro. Mas a gente trata isso assim, como a gente sem fôlego de vida, sem esperança. O Evangelho, ele vai dizer para você lutar, e lutar até o fim. Enquanto tiver fôlego de vida, lute. E quando morrer, aí fica na mão do Senhor. Aí já não cabe mais você, não cabe mais a mim. O irmão morreu. Mas nós fizemos o que foi possível. Nós oramos, jejuamos, fizemos intercessões, mas Deus resolveu levar. É por conta de Deus. Não cabe a nós mais fazer nada. Agora, enquanto estiver vivo, com esperança, nós estaremos ali orando. Aí nós vamos falar que nem Jó lá no final da sua vida. Agora eu sei que o meu Redentor vive, porque ele levantou e julgou a minha causa. Então agora eu sei que o meu Redentor vive. Depois levou um esculacho de Deus. Ele falou: meu Redentor vive. Se você parar para ler a história de Jó, você vai perceber que Deus não deu nenhuma resposta para Jó, Deus fez pergunta para Jó. Jó, só uma coisa aqui, eu vou falar com você. Jó é aquele que eu vou perguntar, depois você fala. Deus fez umas 50 perguntas para Jó falou: melhor ficar quieto, Não querendo mexer com Deus, não. Então, a igreja, mesmo uma igreja perseguida, uma igreja que estava numa situação tão difícil, o Espírito de Deus traz uma injeção de ânimo para ela. Olha, apesar das tribulações, apesar das blasfêmias, apesar dos que se dizem judeus, apesar do lugar que vocês estão, apesar do culto aos deuses, apesar da pobreza, apesar de todas as coisas,
eu conheço vocês, eu sei das suas tribulações, e eu te garanto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, quem guardar e vencer, não tem o dano da segunda morte. Isso é uma injeção de ânimo para a igreja, irmãos. Se você chega aqui, ou qualquer pessoa chega aqui, abatido, cabisbaixo, e alguém fala para ele: olha, Jesus está dizendo para você, fique firme, que você vai vencer a morte. Essa é a maior injeção de ânimo que pode existir na vida de alguém. Porque se não for esse o nosso motivo, nós estamos no lugar errado. A igreja não é o nosso lugar. Se eu chegar aqui na igreja e estiver abatido, e você tem o direito de ficar abatido, mas quando eu chego aqui, Deus fala para mim: olha filho, eu estou contigo. Isso é motivo suficiente, bastante para dizer: glória a Deus, estou indo para casa feliz, Deus é comigo. Ah, mas vou passar dificuldade. Eu não falei que a sua vida seria fácil, eu falei que eu estou contigo, né? Então é uma coisa bem diferente. A outra carta que nós vamos ler, né, como essa aqui, ela não tem muitas, Deus não bateu nelas, Deus apenas deu uma injeção de ânimo, porque ela já estava apanhando demais. Aqui é no versículo 12, a carta da igreja Pérgamo. Pérgamo, para a sua curiosidade, fica do lado de Esmirna, também uma cidade portuária muito rica, igual Corinto. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve isso: diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes: sei onde habitas, que és, sei onde habitas e onde estás o trono de Satanás, contudo retens o meu nome, e não negaste a sua fé em mim mesmo nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim foi morto entre vós. Desculpa. Foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha o lugar que os caras moram. Todavia, tem algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aqui nós temos também uma cultura de adoração ao imperador. Pérgamo era uma cidade conhecida pelos esportes. Era muito comum ter lá Olimpíadas, jogos, né? Os jogos eram meio diferentes, mas tinha, viu? Tinha os jogos e tinha lá, e era uma cidade muito conhecida por essa atividade. Era uma cidade rica, portuária também, né? Também totalmente voltada para Roma, uma cidade completamente, ela tinha um costume romano, né? Tudo que se fazia nela era romano, e ela era uma cidade de concílio. Quer dizer, que ali se reunia, o concílio das religiões de Roma se reunia em Pérgamo. Ali é que eles tomavam as diretrizes para saber quem era Deus e quem não era, né? Igual hoje tem um paizinho lá que os caras falam quem é santo e quem não é. Não sei onde eles arrumaram isso, mas está lá. E aí a Bíblia vai dizer que em Pérgamo eles construíram o templo para o imperador Augustus. Se você ler a história, esse templo foi construído lá, ele era gigante, cabia não sei quantas mil pessoas, e era um lugar para se cultuar ao imperador Augustus, e toda a cidade ia lá cultuar Augustus, o magnífico. Então, por isso que Jesus diz aqui: eu sei onde habitas. Por quê? Porque lá estava o templo de Augusto, lá estava o lugar onde se fazia as maiores abominações.
Mas mesmo assim, mesmo vivendo naquele lugar ruim, contudo retens o meu nome, e não negaste a sua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas. Antipas foi um homem que foi martírio, ele era pastor dessa igreja, e ele foi martirizado pelo Império Romano. E a Bíblia diz que mesmo nessas condições, esses homens reteve a sua fé. Olha, gente, tudo que nós fazemos para o Senhor, Ele anota. Não importa se é um dó desafinado ou se é uma palavra mal pregada. Quando eu falo mal pregada, no sentido de não ter muita dicção, não saber ler, muita instrução. Tudo que nós fazemos para o Senhor, Ele guarda. Se nós servimos um copo de água, Deus guarda. Se nós limpamos aquele som, Deus guarda. Se nós pregamos, Deus também guarda. Se nós intercedemos, Deus também guarda. Então todo mundo chegou, mas eu sei que esse lugar aí não é legal. Eu sei que aí habita o trono de Satanás, quer dizer, o centro religioso de Roma é aí. Mas vocês reteram a minha palavra. E aí ele diz aqui, mas todavia, essas preposições aqui me deixam muito preocupado. Todavia, contudo, mas, tem uns aí que seguem a doutrina de Balaão. Eu fui estudar sobre Balaão. Balaão é um cara muito louco, né? É o único cara que é profeta, que a jumenta corrigiu ele, né? É a derrota da derrota, né? Você é corrigido por uma jumenta, né? Jesus. Né? Se fosse por sei lá, qualquer coisa, não uma jumenta, né? Você para deixar o cara naquele sentido assim de caras. Cara, nunca mais profetiza em lugar nenhum, mas, pelo amor de Deus. Não. Tira, né? Se você ler na história de Balaão em Números, a Bíblia diz que Balaque aluga Balaão, que era um profeta de Deus, para amaldiçoar o povo de Deus. Até aí nenhuma novidade. Beleza. Aí Balaão falou, eu não vou não. Vou não. Aí Balaque falou, te dou dinheiro. Como assim? Dinheiro? Ah, não vou não. É o povo de Deus. Vou não. Mas eu te dou muito dinheiro. Muito dinheiro? Volta daqui a 3 dias. Já mexeu. Meu amigo, depois que você diz talvez, é sim, sim, não, não. Não tem talvez. E Balaão, volta daqui a 3 dias que eu vou consultar o Senhor. Desde quando você precisa consultar o Senhor para profetizar para alguém se lascar? Eu vou consultar o Senhor se eu quero que o irmão fulano de tal quebre a perna. Ei, Senhor, fala comigo. Precisa? Não precisa, né? E a Bíblia diz que Balaão pegou e Balaque conseguiu convencer ele, e ele foi até lá ao monte, chegou lá no monte, e aí você já leu a história que eu sei, e tudo que ele falava de maldição para o povo de Israel, Deus convertia em bênção. Aí chegou uma hora que Balaão chegou e falou para Balaque, ó, dá jeito não adianta, isso aí é o povo de Deus, não adianta falar a palavra maldita, não adianta você mexer, não adianta você falar, não vai funcionar. E a Bíblia vai dizer que Balaão, não é porque Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, que Balaão não estragou a comunhão de Deus com Israel, ou do povo com Israel. Mas aí Balaão pega e dá um conselho para Balaque. Fala, você não vai conseguir vencer esse povo na espada, porque Deus é com eles. Você não vai conseguir amaldiçoar esse povo, porque Deus é com eles. Mas eu tenho um jeito de você vencer esse povo. Aí Balaque falou, qual? Pega suas filhas e dê em casamento os filhos dele. Eles vão acabar comendo o sacrifício que nós fazemos, vocês vão acabar tendo uma união. E foi isso que Balaão, por isso que a Bíblia diz aqui, ó, e tem todavia alguns a doutrina de Balaão, porque ele ensinou Balaque como aprisionar os filhos de Israel, sem palavras de maldição, sem nada, simplesmente com uma artimanha bem do maligno. Olha, se junta, não tem problema não, filho,
Ela é bonitinha, tem os olhos verdes. Você está solteirão, né? Vai lá. Ó, pega aquela bonitão, fisiculturista. Vai pegar, casa. Se juntam. Fazem amizades. Tenham comunhão entre si, irmãos. Não existe comunhão entre luz e trevas. Aonde a luz chega, a trevas tem que sair. Não tem conversa. Né? Às vezes, quando você vê uns irmãozinhos, eles aparecem com as namoradas, aí você fala: de onde você apareceu, criatura? De que pântano você saiu? Ninguém sabe quem é, mas... E o cara está na igreja, vem aqui e canta: essa casa é sua. Parece umas coisas, eu falo: rapaz. Servo de Deus não tem comunhão com trevas. Não tem. E esse pessoal ensinava: não, nem a Carol falou aqui, peca mais. Porque a Bíblia diz, ó, olha quem falou essa frase maravilhosa, hein? Entra no manto, irmão. Olha aqui, o nosso grande santo apóstolo Paulo falou: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, meu amigo, se esmalda, vai para a folia, cai com a beleza. Não fica só nisso não, cara. Vai para a farra. Porque quanto mais você pecar, mais graça você vai ter. É uma mentira? É. Mas ele usou a Bíblia? Usou. E tem muito crente que cai nessas conversas fiadas, né? Não, eu vou me juntar aqui, cara, que eu vou levar para Jesus. Tá bom. Vai acreditando. Se você acredita que o branco do teu olho é melhor que o branco do olho do outro, está lascado. Né? Lançar em rosto, esse aí, Balaque lança em rosto lá e fala assim: olha, se prostituem entre vocês, porque a Bíblia diz que o povo de Israel não podia se casar nem ter relacionamento com quem não fosse da tribo de Israel. É bom. E Balaque deu essa ideia. E a Bíblia diz que por este tropeço, muitos de Israel se ferraram. Aí tem a doutrina dos nicolaítas, né? Que a Carol ministrou aqui a semana passada, né? Que é a da: quanto mais pecado você tem, melhor é. Né? Ou então aquela tipo assim: a carne não serve para nada, você pode fazer o que você quiser com essa carne aqui. O que vai resolver a tua vida é o Espírito. Mas a Bíblia diz que o corpo, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E aquele que destruir esse corpo, também Deus destruirá. E aí, como é que fica? Mas a gente gosta de ouvir essas coisas, irmãos. Parece que essas coisas têm mel aos nossos ouvidos, né? As pessoas caem nessas tão fácil, não é? Nossa, não é que elas caem, é porque elas já têm uma predisposição a fazer isso. Então não adianta. Nossa, será que ela não sabia? Sabia, claro que sabe, conhece, mas, como diria aquele comercial antigo, o bichinho do ram está lá. Está lá grudado lá. Se não tomar uma pastilha Valda para limpar, vai, né? Assim, tem também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Aí é engraçado, né? Porque a Bíblia diz: arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada que sair da minha boca. Engraçado, se você parar para ler a história aqui, Jesus vai batalhar contra quem? Ele diz: se arrepende, porque se não se arrepender, eu vou vir e vou batalhar contra eles. Eles quem? Os nicolaítas e os solanitas. Então a minha função e a tua função é orar para que essas vidas se convertam. Que é isso que Deus está falando aqui. Olha, cara, se converte, porque eu vou vir lutar contra esses caras. Se você não se converter, a espada que sair da minha boca. E a Bíblia vai dizer lá no livro de Apocalipse que naquele grande dia saiu a espada da boca daquele homem, e ela fez um estrago gigantesco. Então assim também é, né? Aí ele diz, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei-lhe o maná escondido. Primeiro passo, ele está recitando lá no livro de Êxodo, né? Se não me engano, Êxodo. Quando vem o maná? Êxodo 16. Ele está fazendo uma comparação, sabe por quê?
Aquele maná que vocês viram, você caiu lá no chão, parecia um trigo, uma centelha, beleza? Aqueles vocês viram. Esse está escondido no céu. Tá? Se você pensa que churrasco é bom, imagine um maná desse. Porque tá, a Bíblia diz, ele está escondido, ele não foi revelado ainda. Esse maná não foi revelado, ele ainda está escondido. Né? Eu imagino como será isso, né? Darei um maná escondido. Aí você pode trazer para a sua revelação, para a sua vida também pessoal. Se você se converter, o maná está escondido. Está aqui, mas ele está escondido. Por isso que muitas pessoas leem e não saem do mesmo lugar. Porque o maná está escondido. Darei-lhe maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Em Pérgamo existia um comércio muito grande de pedras, e pedras brancas, pedras preciosas, né? Lá era um grande produtor dessas pedras. E quando você lê a história de Roma, essas pedras elas têm 3 fundamentos: as pedras brancas e as pedras pretas. Primeiro, quando você era julgado, se viesse uma pedrinha preta, você estava condenado. Se viesse a pedra branca, você estava absolvido. Se você fosse um escravo e ganhasse a liberdade, o seu senhor te dava uma pedra, e todo lugar que você passava, as pessoas perguntavam, você mostrava a pedra branca, quer dizer que você era livre. E a outra situação que tinha era, se você ganhasse uma competição de um esporte, de algo que você concorresse com muita gente, você ganhava uma pedra, como se fosse um troféu. E todo lugar que você passava, todo mundo sabia que você era o campeão daquela modalidade. Então, quando Jesus diz aqui, olha, vocês vão receber uma pedra branca, ele está dizendo outra vez, seja pela tradição da cidade, ter jogos do louro, né, daquele arco de louro, lá de folhas de louro que o campeão ganhava. Mas se nós aplicarmos isso, irmãos, para nossas vidas, esse sentido dessa pedra branca aqui, ela tem uma profundidade na nossa vida, uma coisa assim absurda. Primeiro, ela quer dizer o seguinte: nós éramos condenados, Cristo nos libertou, então eu já tenho uma pedra branca. Eu era culpado, irmãos, nós éramos culpados, ponto. Cristo nos libertou, já tem uma pedrinha branca. Nós éramos escravos, não somos mais, 2 pedrinhas brancas. Agora só falta uma, de sermos vencedores, para receber essa pedra de vencedor. E é engraçado que a pedra branca, essa pedra, ela vai ter um nome, né? Porque lá no céu, né, tipo, vai ser outro nome. Então, tipo assim, ninguém sabe a não ser aquele que o recebe. Então, meu irmão, só você sabe de onde você saiu. Essa pedra branca aqui é só para aqueles que sabem de onde eles saíram. Porque está aqui, ó, ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, você vai chegar lá no céu e Deus vai falar: ô, qual é o meu nome? Só ele sabe. Por isso que eu acho que no dia, na época do arrebatamento, no dia do arrebatamento, né, alguns teólogos dizem que serão por um assovio, como o pastor chama suas ovelhas, né, outros, eu acho que, eu imaginando e lendo esse texto de Apocalipse aqui, eu acho que Deus vai chamar pelo nome essa pessoa. Oh, Carol, Alexandre, Filó. Só que por esse nome aqui, só nós vamos entender. Opa, sou eu. Mas você? Não, sou eu mesmo. Fui. Né? Porque esse nome, ele vai ser conhecido só no céu. Tipo, a gente vai chegar lá e falar: nossa, mudamos o nome.
nova criatura, né? Como Paulo escreve lá em Coríntios, né? Nova criatura, nova vida, novo ser, mas novo nome é só no céu. Lá no céu nós teremos um nome que Deus colocou em nós, projetou para nós, né? Aqui nós temos o nome que o nosso pai terreno colocou, a nossa mãe, mas no céu nós vamos ter o nome que Deus projetou para cada um de nós. Você imagina que Deus sabe o nome de cada um de nós, de cabeça. Ele não erra o aniversário de ninguém e nem precisa do Facebook para lembrar. Ele conhece todos, todo homem, todo homem, toda mulher, toda criança, todos eles têm o seu nome. Se estiver com o seu nome aqui, o Senhor vai chamar pelo seu nome, né? Porque seria muito interessante, né, se Deus esquecesse o nome das pessoas, não é que nem nós, né, esquecemos. Deus é bom e é maravilhoso. Então a igreja de Pérgamo, ela tinha essa vocação. Então, essa pedrinha significa os 3 estágios dos cristãos, né? Livres, sem condenação e vencedores. E é isso que nós somos nessa noite. O cara que vem no culto de ensino, ele é vencedor. Tem que ser vencedor, né? Escola bíblica e culto de ensino é só para vencedor. Só para cara que, como diz Paulo, não vos trato com leite, mas com feijoada. Então, aonde nós aprendemos é aqui. Não aqui, mas nesses cultos de ensino, nas escolas bíblicas. Não, você aprende isso no culto? Aprendemos. Mas aqui nós temos a oportunidade de praticar, de conhecer um pouco mais profundo o Evangelho. Amém? Vamos colocar de pé, irmão? Aleluias. Vamos para nossas casas. Semana que vem nós estaremos continuando. O pastor Márcio fazer essa oração, antes de fazer o encerramento com nós em nome de Jesus. Amém, irmãos, com a Pai do Senhor, amém? Amém. Aleluia, Jesus. Soberano Deus eterno, Pai, nesse momento, Senhor, queremos te louvar e te agradecer. Obrigado, Senhor, por cada vida que passou por essa porta, Senhor. Obrigado pelo estudo da Tua Palavra, Pai. Que eu possa continuar, Pai, nos ensinando, nos instruindo, porque necessitamos de ser aperfeiçoados até a Tua volta, Senhor. Deus, nos leve em segurança até os nossos lares, Pai. Nos conceda, Pai, uma noite feliz, agradável. Pai, prepara tudo para o culto dos finais de semana, que possa ser uma bênção, que haja salvação, que haja vidas, Pai, se rendendo a Ti, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Visita aqueles que não vieram, Pai, nessa noite, trabalha no coração de cada um, dando força, graça e ânimo, Senhor, para Te buscar e bendizer o Teu santo nome, Pai. Deus, nos ajuda nessa caminhada para o louvor e a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Levante sua mão para o alto, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém.